Bom dia, igreja. Ah, Bem, primeiramente, eu queria dizer que é com muita alegria que eu venho aqui hoje. Um sentimento de muita alegria, mas não deixa de ser um sentimento de responsabilidade, porque não pelo que estar aqui significa, mas sim por estar trazendo uma mensagem na liturgia, no momento do culto, na celebração que é o encontro entre famílias, para honra e glória do Senhor. Então, é uma responsabilidade. Por isso eu agradeço bastante aos jovens por terem me indicado para iniciar este esse mês dos jovens, esse tema. Espero poder contribuir com aquilo que eu sei, contribuir com a área que eu já estou inserido. Nós vamos falar de algumas coisas mais específicas aqui. E a ideia é falarmos sobre cultura, sobre a perspectiva bíblica. E assim espero poder estar contribuindo hoje no domingo de cada um de vós. Bem, o tema, né, deste mês é a igreja e a cultura. Esse tema já foi trazido no sábado anterior, nos jovens, numa célula de jovens. Por isso, alguns dos jovens já vão ter visto algumas coisas que vão estar aqui. De qualquer forma, vale sempre a pena estar relembrando. E também não foram todos os jovens que estiveram aqui na altura. Então, acho que será proveitoso para todos, inclusive para aqueles que não são jovens também. Acho que é um tema que tem que ser abordado com todas as idades. A ideia aqui é trazer hoje uma introdução. Nos domingos seguintes temos o tema mais explicado e mais destrinchado. Mas a ideia é mesmo falarmos sobre a cultura, como ela tem interagido com a igreja, com a comunidade evangélica como um todo. E nos domingos seguintes nós vamos estar falando de casos mais específicos. É um tema bastante sério, pertinente, bastante relevante para a nossa vida, não só como comunidade, mas também para a nossa vida como igreja. Então, vamos lá. Se pudermos fazer um resumo daquilo que nós vamos falar hoje, podemos colocar em 3 momentos. O primeiro, nós vamos responder o que é cultura. Então, nós vamos entender a dimensão da cultura e como ela tem interagido. Depois, nós vamos entender como a igreja tem abordado este assunto, como ela tem reagido à cultura externa. E depois, nós vamos comparar no último momento com Paulo em Atenas, que será a nossa base bíblica para hoje. Meus irmãos, falar sobre cultura hoje é muito diferente do que era falar cultura há 50, 60 anos atrás. Hoje, a cultura é bem mais latente, ela é bem mais diversa, ela é mais rápida, a informação passa de um ponto a outro de uma velocidade extrema. Ela repercute, ela retorna e deixou de ser há bastante tempo unilateral. Se a gente pudesse imaginar o nível de produção cultural, e a gente pudesse pôr num gráfico, eu imagino que seria algo como uma ascendente muito grande, em que nos últimos 20 anos produziu-se cultura bem mais do que era produzido anteriormente, nos anos atrás. Se pudéssemos fazer um breve retrospecto do que foi a comunicação nos últimos anos, poderíamos colocar talvez a rádio como o primeiro fenômeno de comunicação de massas, não é? Claro que havia a mídia impressa, mas a instantaneidade que a rádio trazia era uma coisa imensa. E eu coloquei ali a era de ouro do rádio, né? O rádio havia sido inventado as primeiras um pouco antes de 1920, mas a grande característica deste meio de comunicação era a sua centralidade, ou seja, tudo isso estava relacionado à infraestrutura de comunicação nacional. Então, era tudo muito centralizado nas emissoras. Se nós éramos artistas e queríamos divulgar nossa música, a gente tinha que entrar em contato com a emissora tinha que autorizar isso. Enfim, era bastante unilateral e centralizado. Mas foi o primeiro meio de comunicação em massa que proporcionou a informação rápida, instantânea quase, pelo meio das frequências, né? Depois, no segundo momento, temos a TV, que proporcionou também uma revolução para sua era, né? A televisão
ela acrescentou o fator imagético à informação. Então, se a gente ouvir uma notícia, houve uma explosão em tal sítio, uma coisa era falar isso, outra coisa era você ver a dimensão da explosão, enfim. Então, também foi uma revolução, também os canais surgiram, principalmente no final dos anos 90, começaram a surgir mais canais de televisão, e a informação passou a ser um pouco mais distribuída, mas também centralizada nas emissoras. Depois temos um terceiro momento, e eu dividi em 4, então vocês estão vendo ali que eu coloquei uma data na internet, mas foi proposital. Nesse momento aqui eu menciono, na verdade, essa divisão não é oficial, eu que estou propondo, sou eu que estou propondo, mas eu acho que a internet se divide em 2 grandes momentos. O primeiro momento do computador, de nós temos que nos deslocar até uma máquina e poder ter acesso à internet, né? Se nós fôssemos a montanha, não teríamos acesso à internet. Foi aqui que surgiram os primeiros sites, os primeiros blogs, os primeiros fóruns, e a informação passou a ser bem mais descentralizada do que era na era do rádio. Mas, meus irmãos, hoje eu acredito que nós estamos em outra fase, a fase da internet móvel. E acho que é bastante distinto do que era há um tempo. Hoje, a informação passou a ser bem mais descentralizada, bem mais distribuída, a informação é muito rápida e nós, não importa onde estivermos, nós vamos poder filmar, mandar um vídeo para alguém, mandar uma mensagem numa instantaneidade, uma velocidade muito grande. O mais interessante é que nós estamos num clima bastante tenso no leste europeu nesse exato momento, e pela primeira vez nós estamos vendo uma guerra sendo noticiada pelos próprios soldados que vão à guerra. Os soldados filmam, postam no TikTok, postam no Twitter, e a gente vê a guerra sob o ponto de vista daqueles que estão a fazendo. Mas, irmãos, a verdade é que hoje nós não somente consumimos cultura, mas nós produzimos cultura também. A partir do momento que nós publicamos uma fotografia numa rede social, ou a partir do momento em que nós mandamos uma mensagem para alguém e publicamos algo no Facebook, seja no que for, nós estamos gerando informação vindo de nós mesmos. Então, se antes, no momento da rádio, nós tínhamos uma informação vinda das emissoras de uma maneira bastante passiva, não é? Nós somente consumimos, nós somente ouvimos. Nesse momento, agora, nós produzimos também, quando nós publicamos na internet. A inclusão digital é uma realidade hoje, né? A internet deixou de ser uma coisa de jovem ou daqueles que eram mais recentes, iniciados na computação. Nós podemos dizer que, de modo geral, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos conectados ou ao telemóvel, ou temos uma rede social, ou mandamos mensagem a familiares. Claro que existem níveis, tem pessoas que usam mais e pessoas que usam menos, mas nós podemos dizer que isso é um assunto que deve ser falado com todas as idades. Hoje, atualmente, a nossa visualização é contabilizada, né? Os algoritmos conseguem perceber o quanto tempo nós assistimos um vídeo e, com base nisso, eles conseguem, através das métricas, entender se aquele vídeo foi interessante ou não. E assim ele consegue replicar ou deixar de replicar. Isso significa propaganda, para as marcas significa dinheiro. Meus irmãos, estamos falando de uma revolução histórica, uma mudança radical nos meios de comunicação. Por isso, falar de cultura é estritamente necessário. E nós podemos começar, né, do início, falando sobre o que é cultura. E aqui eu tenho uma definição que é bastante simples. Claro que quem for da área da antropologia, da sociologia, vai conseguir, né, vai destrinchar esse termo melhor, mas para a gente aqui eu acho que já é bastante suficiente. Diz que a cultura é a totalidade dos costumes, das tradições, das crenças, dos padrões morais, das manifestações artísticas e intelectuais e de outras características que distinguem uma sociedade ou um grupo social. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui para uma palavra bastante específica, que está aqui logo em seguida. Essa palavra é morais, nesse caso, moral, né?
Moral é uma palavra que sempre vem acompanhada com outra na filosofia, que é ética, mas não significa que elas são acompanhadas, que elas são sinônimos, muito pelo contrário. Elas são literalmente opostas. Também é um conceito que é bastante mais destrinchado, eu vou simplificar aqui de maneira bem grotesca até, mas podemos sim dizer que moral diz respeito àquele conjunto de práticas que são feitas em uma sociedade específica. Por exemplo, na cultura árabe, o uso do véu, do hijab, pelas culturas islâmicas é um fator moral. Ou simplesmente o respeito aos mais velhos no Japão também é uma característica dessa sociedade, né? É uma coisa que distingue a sociedade japonesa, eles têm esse respeito bem mais alto. Já a ética diz respeito a valores que transcendem sociedades. A ética, podemos dizer exemplos como honestidade, lealdade, valentia, honra, são valores que não importa se estivermos na cultura portuguesa, na cultura brasileira, na cultura norte-americana, japonesa, são valores bem vistos, são valores... estamos falando de coisas que transcendem culturas. Quando nós falamos, algo foi um ataque à moral e os bons costumes, nós sempre estamos falando de uma cultura em específico. Sempre estamos falando sobre o ponto de vista cultural de uma determinada sociedade. Por isso, podemos dizer que a cultura é mutável. Por isso que quando a gente volta na nossa definição, tá ali, cultura é um conjunto de padrões morais e não éticos, nós percebemos que cultura sempre está relativa a uma sociedade específica. Não é uma constatação meio óbvia até, mas temos de levar em conta que isso não leva, quando nós falamos que a cultura, a sociedade tem uma moral, sempre estamos dizendo que é uma sociedade em particular. Meus irmãos, às vezes a cultura caminha na contramão dos desígnios de Deus. Muito se discute hoje sobre a união homoafetiva, mas a verdade é que ela sempre foi realidade nas sociedades, de modo geral. Temos, por exemplo, a Grécia Antiga, que isso era profundamente normatizado. Não estou dizendo que é correto sobre o ponto de vista bíblico, muito pelo contrário. Mas estou dizendo que sempre teve, sempre existiu. Eram valores que eram completamente aceitos e normais, e as pessoas não achavam estranho, simplesmente é isso. Temos também a poligamia, também outra prática que já foi um fator cultural. Né? A gente sabe que isso vai completamente contra os padrões que Deus designou, até pelo relato da criação. Nós temos Adão e Eva, não é? E em alguns momentos da Bíblia também nós encontramos casos de homens com várias esposas, né? Com concubinas e isso tudo, e nós percebemos que grande parte das vezes, se não todas as vezes, isso não dá bons frutos. Nós falamos de práticas culturais e essas práticas culturais mudam. A Grécia hoje é bastante diferente do que era a Grécia há um tempo atrás. Por isso, em algum momento, houve uma mudança. A cultura é mutável. Falamos de práticas que daqui a 20 anos podem ser completamente contrárias e o que a gente pensa que é certo hoje, amanhã pode ser completamente diferente. A roupa da moda hoje é uma roupa que amanhã vai ser ridícula, enfim. Por isso não vale a pena se agarrar em padrões culturais. E na Bíblia, na própria Bíblia fala, tem lá em 1 João 2, 15 a 17, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso é aquilo, né? A gente não pode se agarrar nos padrões culturais. Aquilo que a nossa cultura diz que é o certo, não são valores que nós podemos nos agarrar com muita força, porque eles mudam. Não é? Meus irmãos, vamos para a segunda parte deste momento, que é como os cristãos têm abordado a cultura. Claro que aqui eu generalizo, né? Eu falo cristãos de modo geral. E eu posso dizer que existem algumas passagens da Bíblia que estão sendo tiradas de contexto para justificar a grande parte daquilo que é o Evangelho, daquilo que é
daquilo que é o ato evangelístico, o ato da proclamação do evangelho. E grande parte das vezes é assim, né? Não é uma mentira propriamente dita, geralmente são distorções ou interpretações da Bíblia que justificam atitudes e maneiras de pensar por parte das igrejas. E eu tenho aqui um exemplo de 1 Coríntios 9, 19 a 23. Paulo aqui está dizendo a maneira com que ele tem promovido o evangelho, só para dar um contexto. E o que nós temos é o seguinte: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com... Oi? Eu acho que tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso tudo por causa do Evangelho, para ser também coparticipante dele. Eu acredito que essa passagem tem sido usada para justificar grande parte do estilo de abordagem do Evangelho. A estratégia de hoje diz que a igreja tem que estar nos holofotes da cultura. Diz que nós temos que abraçar as estratégias do mundo para competir com o próprio mundo. Se existe lá o Spotify com as 50 músicas mais ouvidas em Portugal, pelo menos alguma delas tem que ser cristã. Né? Para isso vale tudo, não é? Vale se vestir como o mundo, vale se portar como o mundo, falar como o mundo. A grande verdade é que a nossa cultura tem imitado o mundo para conquistar o próprio mundo. E eu não preciso nem dizer para os irmãos que isso é problemático. Quando eu mencionei Paulo, né, Paulo demonstra uma certa versatilidade para falar tanto com judeus e gentios, né? Claro, fazia sentido, se você estava falando com judeus, mencionar aspectos e a figura dos patriarcas, por exemplo, fazia sentido dizer isso para os judeus, e agora com os gentios há uma maneira, mas Paulo não corrompe a mensagem. É como se Paulo mexesse na língua, não na mensagem. Né? A língua eu não falo a língua, né, grego, enfim, mas eu falo a maneira de dizer. E em Atos, e o pastor mencionou domingo passado, Atos 17, e eu também vou trazer a continuação do Atos 17, que é quando Paulo chega a Atenas. Esse relato é bastante interessante para que nós possamos entender como é abordar e responder à cultura e o contexto em que nós estamos inseridos. Vamos lá. Atos 17, 16 a 23, aliás. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começavam a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e a sua ressurreição. Então o levaram para uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, os que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Meus irmãos, Atenas era uma cidade idólatra. Né? É a primeira constatação que Paulo faz quando chega, né, a Atenas.
Reparem que Paulo observa a cultura, ele chega onde ele está e ele primeiramente observa aquilo que tem sido praticado naquele contexto. E Paulo constata que eles até tinham Deus, mas não o conheciam. Não é? E eu acho que isso reflete bastante a nossa sociedade hoje. Nós não negamos a Deus, nós não rejeitamos a Deus. Nós colocamos, por assim dizer, nós sabemos que não colocamos nada, mas a nossa sociedade coloca Deus ao lado de todos os outros ídolos. Nós não rejeitamos, a verdade é essa. Mas nós reduzimos, por assim dizer, a Deus no meio de todos os nossos outros ídolos. Eu li um livro na faculdade que se chama O Bem nas Coisas, de um autor italiano chamado Emanuele Coccia. E ele desenvolve uma tese, uma linha de raciocínio, que diz que uma boa maneira para nós estudarmos uma cultura ou um contexto específico é olhando para os muros e as paredes daquela cidade. Se em algum momento aquela sociedade colapsasse, não existisse mais ninguém, os muros e as paredes seriam como bibliotecas vivas, bibliotecas a céu aberto, em que possamos estudar, possamos entender aquilo que a sociedade acredita, aquilo que ela vê como bem. E o autor desenvolve a tese praticamente como uma linha do tempo. Ele argumenta que praticamente todas as sociedades seguem o mesmo caminho. O primeiro seria a inscrição nas paredes de divindades. Esse é o primeiro momento em que as sociedades começam a enxergar o bem, né? O livro se chama O Bem nas Coisas, então a sociedade enxerga o bem nas divindades. No primeiro momento, temos as sociedades, né, egípcia, grega, enfim, em que as pessoas passam a esculpir nas paredes, a desenhar, a pintar nas paredes, aquilo em que elas nutrem sua esperança, né? Aquilo que elas veem com otimismo. Então, temos aí, por exemplo, a sociedade egípcia, temos a grega, né? Em diversas sociedades começamos a ver este culto às divindades. Reparem que o nosso caso é um pouco diferente, né? O nosso Deus é invisível. Mas o autor desenvolve isso e pensa e começa a notar de que grande parte das vezes as pessoas enxergam o bem, enxergam sua esperança e começam a esculpir nas paredes e desenhar isso tudo. Mas o autor desenvolve a tese de que a sociedade, em um certo momento, ela ficou frustrada com isso. Ficou frustrada com os deuses, talvez porque os deuses não correspondessem à expectativa deles, não é? Então, num outro momento, as sociedades passaram a esculpir homens, porque pelo menos homens nós vemos, não é? Pelo menos os líderes militares, líderes religiosos, líderes políticos, nós conseguimos enxergar e assim podemos nutrir o nosso bem, podemos enxergar a nossa esperança nesses líderes. A verdade é que as sociedades também se frustraram com homens. Perceberam que aqueles líderes políticos, aqueles líderes militares eram falhos, homens são falhos, não é? Então não dava muito para esculpir ou imaginar o bem naqueles homens. Não é? No outro momento, é a nossa sociedade atualmente. Se a nossa sociedade colapsasse de uma hora para outra e não existisse mais ninguém, alguém viesse de fora para estudar a nossa cultura, muito provavelmente ela veria anúncios, outdoors, propaganda, né? E aí o autor desenvolve a tese de que hoje nós estamos em uma sociedade que vê o bem nas coisas. Esse é o nome do livro. E eu lembro que por exemplo, aí temos aí o produto, né? They count on you, you count on us, não é? Então, nós passamos a pôr o bem nas coisas, por quê? Porque produtos vão cumprir aquilo que são designados para fazer, né? Então, se em um certo momento as divindades não corresponderam às nossas expectativas, em um certo momento os homens também não corresponderam às nossas expectativas, a propaganda, quando eu vou comprar um iPhone, eu sei que o iPhone vai exercer a função de iPhone, né? Então não vai se frustrar a nossa expectativa, né? E o grande retrato da nossa sociedade é isso, né? Coisas não falham, por assim dizer. Eu tive que escrever um texto sobre esse livro, e na altura era um ambiente acadêmico, então eu mantive ali um certo academicismo, por assim dizer.
E era um texto que permitia uma certa opinião. E eu disse que, na verdade, nessas três sociedades, o grande retrato seria de que os deuses, ou o bem, o ser humano está sempre procurando o bem nele mesmo. A própria vontade é o Deus deles. Nós somos os nossos próprios deuses, por assim dizer. E aí tentamos colocar a nossa esperança nas divindades, não corresponderam, nos homens também não. E agora temos isso. Mas nós sabemos que isso não enche. Temos o consumismo aí, né, um grande retrato do que é esse acúmulo exacerbado de bens. E a nossa sociedade é uma sociedade que hoje está repleta desses ídolos. E Deus está lá no meio, em algum sítio está. Né? Nós temos a liberdade religiosa, nós podemos cultuar a Deus. Né? Não é proibido, não é rejeitado, por assim dizer, mas assim como Atenas, e Paulo percebeu isso bastante bem, nossa sociedade está repleta de ídolos e Deus está ali no meio. A nossa sociedade não conhece a Deus, propriamente dito. Né? Paulo não tentou se integrar à cultura. Né? Como eu falei, Paulo não modificava a mensagem. Ele poderia usar, assim como Jesus fez, né? Jesus falava com pescadores usando termos da pesca, né? E assim sucessivamente. Mas hoje a nossa cultura a nossa igreja tem buscado se integrar cada vez mais à cultura, né? E aí nesse caso não tem como deixar de falar essas igrejas concerto de hoje em dia, não é? A nossa cultura diz que nós devemos aprender a fazer música como o mundo. Nossa cultura diz que nós devemos nos vestir como o mundo, nos portar como o mundo, nos falar como o mundo. Não é? Vou me tornar tudo aquilo que o mundo quer. Para depois... Né, tem um pastor norte-americano que fala que essa técnica é a técnica do bait and switch, que seria algo como pegar a isca, não é? Fisgar e trocar rapidamente. Ele diz, vou me tornar tudo aquilo que o mundo quer, quando eu estiver com a atenção captada da pessoa, quando eu estiver falando, não falei de Deus em nenhum momento, estou falando com a pessoa, quando a pessoa já estiver capturada, a atenção dela estiver completamente presa, aí eu rapidamente troco a camisola e falo, eu sou crente. Eu sou cristão. E em todo momento eu estava falando de uma coisa secreta, por assim dizer. Né? Muitas pessoas têm receio, às vezes, de evangelizar, falando literalmente de cara assim que é de Deus. Não, vou conquistar pouco a pouco. Né? E quando a pessoa já estiver interessada o suficiente, aí eu falo que eu sou cristão. E esse tem um problema. Ser o crente legal, o crente descolado, o crente fish, tem um problema. O problema é pregar trechos polêmicos da Bíblia. Isso é uma tarefa muito, muito impossível para aqueles jovens e para aquelas pessoas que tentam se integrar na cultura, ou até mesmo nesse contexto. Como que, vamos ler, por exemplo, Efésios 5, 22, 23, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Como que para a nossa cultura lá fora nós vamos falar uma coisa dessas? Não? Ou, por exemplo, Levítico 18 a 22, não se deite com o homem, com quem se deita com uma mulher é repugnante. Como que nós vamos nos integrar à cultura falando essas passagens da Bíblia? Como que nós vamos dialogar com o mundo se nós somos chamados para ser contra a cultura? Não à toa lá em João 15, 19, né? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E a grande pergunta seria, o mundo nos odeia? Nós jovens, os adultos também, todos nós, será que o mundo nos odeia? Ou será que nós estamos cumprindo com tudo aquilo que a cultura diz que nós temos que cumprir? Graças a Deus pela liberdade religiosa. Eu acho que nós não temos de chegar nas pessoas que visivelmente não estão procurando e tentar forçar a pessoa a tentar ouvir. Eu acho que não é por aí. Assim como Paulo, por exemplo, Paulo estava proclamando o evangelho e chegaram pessoas interessadas e perguntaram, o que você está pregando? Queremos saber, né? Queremos saber as novidades, queremos saber essas coisas. Paulo foi muito atento e ouviu
e perceber o interesse das pessoas. Eu acredito que nós temos que evangelizar dessa forma. Mas não é sendo o crente fiche, descolado, bem vestido, com as roupas da moda, imitando o mundo em praticamente 100% das coisas que nós vamos trazer alguém para o evangelho. Primeiro que a obra não é nossa. É o agir do Espírito Santo. Mas não somos nós. Por isso que essa preocupação até mesmo de se vestir e falar, ai, mas será que ele vai gostar de mim? Será que a pessoa vai ouvir o que eu tenho para dizer? Né? É uma preocupação que mostra que nós não temos confiança em Deus. Porque estamos pensando que o evangelho vai falar através das nossas vestimentas integradas na cultura. A verdade é que isso não é verdade. Essas igrejas que foram mencionadas, né, de maneira geral, essas igrejas da moda, que adotam tudo, as pessoas entram, ficam por um tempo e voltam. Porque não conhecem o verdadeiro evangelho. Não conhecem o evangelho que chama ao arrependimento. Não conhecem o evangelho que chama a negar-se a si mesmo e negar essa integração à cultura. Não é? A cultura é mutável, mas o nosso Deus é eterno. Já dizia aquela frase do Billy Graham, né? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E assim, meus irmãos, as ideologias, as pautas, essas questões, não há nada de novo. Não tem nada de novo hoje. Mas nós temos de ser sempre um contraponto a essa geração. Agora eu falo mais precisamente para os jovens, mas eu acho que isso se aplica a todos nós. E eu acho que no próximo domingo, se eu não estou enganado, nós vamos falar sobre o exemplo de Daniel. Não vou ser eu que vou trazer, mas será trazido o exemplo de Daniel. E Daniel é um exemplo muito adequado para os jovens, até porque Daniel foi levado com cerca de 17 anos, né, para a Babilônia. E Daniel impactou a cultura de uma maneira que não havia precedentes. Ele se manteve firme àquilo que não mudava, que eram os preceitos de Deus. Não se apoiou na cultura que estava vigente, na sociedade que era estrangeira, não é? Não vou falar mais muito que é o próximo tema. Mas, irmãos, eu tenho aqui para fechar. Temos aqui 3 recomendações para todos nós, para nós aplicarmos na nossa vida. A primeira, assim como Paulo, observemos a cultura. Eu não acredito que nós devemos nos fechar e se isolar completamente. O mundo, não, observemos a cultura. Vamos enxergar e ver aquilo que tem sido praticado no mundo, tanto no mundo cristão, tanto no meio gospel, mas também no meio secular. Vamos ver o tipo de música que estão fazendo, vamos ver o que estão pregando, o que estão gritando, assim como Paulo. Paulo chegou em Atenas e a primeira coisa que ele viu foi notar, né? A primeira coisa que ele fez foi notar os ídolos que a cidade tinha. Observemos a cultura, em primeiro lugar. A segunda recomendação seria: não sejamos parecidos com o mundo. Principalmente para os jovens também, façam essa pergunta a si mesmos. Nós somos parecidos com o mundo? Nós nos vestimos, nós nos portamos, nós agimos, nossos valores estão pautados na cultura, aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio, seja adquirir, seja conquistar. Será que aquilo está sendo arraigado? Será que aquilo está sendo preso, anexado dentro das vontades culturais? Será que esse desejo que nós temos é um desejo que é puramente influência da nossa cultura? Porque vale muito mais a pena se apegar aos padrões que são eternos, que transcendem as culturas. E o terceiro seria: impactemos a cultura pela diferença e não pela semelhança. Nós jovens, principalmente, né? Mesmo os jovens, é importante dizer isso para todos os jovens. Sejamos diferentes do mundo, do que o mundo está dizendo, aquilo que o mundo está gritando. Reveja os seus conceitos, aquilo que vocês gostam, aquilo que nós estamos alimentando a nossa mente.
esse mesmo questionamento. Será que eu estou sendo um jovem padrão secular de hoje em dia? Ou será que eu estou sendo diferente? Eu espero que todos nós possamos colocar isso em prática nas nossas vidas, sempre fazendo essas perguntas, sempre nos questionando, sempre reforçando a nossa fé. E do fundo do meu coração, espero mesmo que nós impactemos essa cultura, porque a cultura está aí, gritando, está aí latente, está muito mais rápida do que era, nós vimos isso, não é? Mas impactemos a cultura pela diferença, porque nós não fomos chamados para ser desse mundo. Nós chegamos ao fim da mensagem. Espero que tenha entrado nos nossos corações. Amém? Pastor.